Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Escutando os Sentimentos, que é uma produção do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, Pernambuco. Eu sou Viviane e vou conduzir esse programa de hoje, juntamente com as minhas amigas Sandra e Ana Cláudia. Sejam bem-vindas, meninas. Olá, Viviane. Olá, Sandra. Muito feliz por essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês, saudando a todos aqueles, que irão nos acompanhar nesse podcast. Olá, Vivi. Olá, Ana Cláudia. Obrigada pela parceria, meninas, nesse podcast aí que estamos iniciando. Vamos dizer que seja um atrevimento aí do Grupo Espírita Esperança de fazer um podcast, espalhar o conhecimento espírita para Pernambuco, para o Brasil e para o mundo, não é? Na verdade, nós estamos aí nas redes sociais, e isso se estende para qualquer lugar. Então, que possamos, de alguma forma, refletir a respeito de alguns assuntos inerentes ao conhecimento, ao autoconhecimento e à reforma íntima. Vamos lá, vamos debater um pouquinho. Pois é, e dando continuidade ao estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, hoje a gente vai abordar o capítulo 3, que a irmã se traz, o projeto de vida. Né? E a irmã se começa o capítulo já com uma passagem do Evangelho, no capítulo 16, no item 14, que ela diz assim: o apego aos bens materiais destrói a nossa capacidade de amar. Na verdade, é um trecho do Evangelho, não é ela que está dizendo. Mas aí o Evangelho fala: o apego aos bens materiais destrói a nossa capacidade de amar. E a irmã começa falando sobre materialismo, não é isso, Sandra? O materialismo hoje, a gente pode dizer que é a mola, é o que move o mundo? Infelizmente, não é? A gente vive um estilo de vida capitalista, e o estilo de vida capitalista nos impulsiona a buscar cada vez mais termos bens materiais. Agora, a gente não pode ficar apenas pensando que o materialismo está ligado apenas e unicamente aos bens materiais, mas também à posse de pessoas. Às vezes, a gente vive apegado de tal maneira a um e a outro que a nossa felicidade, erroneamente, se pensa que a nossa felicidade depende da presença do outro em nossas vidas. E isso também é uma face do materialismo, Vivi. Isso nos afasta de Deus, isso nos afasta do amor verdadeiro, que é o amor desprendido, é aquele amor que a gente sente pelo outro sem esperar absolutamente nada em troca. É pensar que eu amo, né, de forma universal, as pessoas que estão à minha volta, aqueles que chegam até mim e a toda a humanidade. Ela vem falando de apego e posse como base do materialismo. E Ana Cláudia, Isso. ela fala que isso gera dependência e medo. Não é? Como é que ela aborda esse tema? Pois é, Vivi. Ela aborda esse tema com muita maestria, onde ela diz que o apego e a posse têm como reflexo o medo e a dependência, que foi justamente o que Sandra estava falando. Né? A gente vive a ilusão de que a gente vai ser feliz porque o outro também tem a obrigação de ser feliz e a gente tem influência na felicidade do outro. Então, a gente esquece que nós somos seres únicos. E como seres únicos, nós temos a nossa essência, não é? A essência de tornar a vida mutável. A vida é mutável, ela é impermanente. Então, quando a gente passa a perceber que o ser está superior ao ter, a gente começa a ver a vida por outro prisma. E a Hermance, ela é muito feliz quando ela faz a colocação que tudo é transformação e crescimento. Né? Então, assim, projeto de vida, quando ela falou projeto de vida, eu lembrei, sabe, Sandra, dos projetos que a gente faz com os nossos alunos, com os nossos estudantes, né? Projetos onde eles têm um desejo, têm uma intenção, têm um esquema de fazer um plano para o futuro, para defender aquilo que eles estão trazendo, né? Então, assim, esse projeto de vida é algo em construção. Então, nós também somos algo em construção, né? E a vida, ela é impermanente, ou seja, ela é mutável.
E a irmã se traz, né, essa idade de tudo na nossa vida passar por uma transformação. Então, esse apego, essa questão materialista, né, como Sandra disse logo no início, Vivi, é muito pertinente. Nós, aqui no Brasil, nós vivemos uma realidade capitalista, onde o ter prevalece sobre o ser, né? E isso, muitas vezes, prejudica a nossa transformação e essa reforma íntima que a gente precisa fazer. Dá para romper, Sandra, essa barreira materialista? Dá sim, Vivi. É um trabalho árduo, eu diria que difícil, porque muitos materialistas, e eu digo aqueles materialistas de carteirinha, o seu emocional, inclusive tem até uns vídeos que eu acho bem interessante, eu não sei se alguém já assistiu aqui, a História das Coisas. É um vídeo, é um documentário que fala exatamente sobre esse estilo de vida do ser e do ter que foi colocado na sociedade após a Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, existia um sentimento de muita tristeza e dor. E para suprir essa tristeza e essa dor, o capitalismo surge como uma alternativa para fazer com que as pessoas sintam-se felizes a partir do momento que compram. Então, comprar, ter, possuir bens materiais trazia uma suposta felicidade, uma felicidade, né, escondida ali. Quando eu digo uma suposta felicidade, eu digo uma falsa felicidade, né? Porque a felicidade verdadeira ela não está envolvida ou diretamente ligada ao ter, tá? E aí a gente vai perceber que existiu toda uma manobra política e econômica para que as pessoas pudessem estar ligadas a esse processo de ter o tempo todo, e a pessoa só estar satisfeita, só estar bem quando comprava alguma coisa. Então, esse modo de vida materialista ele ficou incrustado ao longo do tempo e ainda está, e se estendeu não só para a relação do ter com os bens materiais, mas também o ter em relação às pessoas, aos seres humanos. Eu preciso possuir o outro, ou seja, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu irmão. Percebe, né? Que a gente está sempre dizendo é meu, é meu, é meu, porque exatamente o materialismo está fincado, embasado nesse sentimento de, ao ter o outro, ao ter minha casa, ao ter o meu carro, ao ter os bens que eu vou construindo ao longo do tempo, isso vai me trazer segurança, vai me trazer acomodação e vai me trazer um bem-estar passageiro, mas vai me trazer esse bem-estar que nos leva ao comodismo. E aí eu acho interessante, quando a Ana Cláudia fala dessa impermanência, que é o que a irmã Cidufo vem falar, ela vai dizer exatamente como que a gente quer viver nessa permanência, nesse estágio de não, como é que eu posso dizer, não mudança, se a vida, a própria vida, a lei da natureza está relacionada diretamente com o processo de mudança, com o processo intenso de transformação. E aí, como geógrafa, eu lembro, sabe, Vivi? Um rio ele está sempre correndo, ele nunca vai voltar a passar pelo mesmo lugar. Aquelas águas que passaram, foi, não voltam mais. Isso a própria natureza, no seu dia a dia, sabe, nos meandros do rio, nos mostra essa impermanência. Pois é, e interessante é que o materialismo ele vai totalmente de encontro à visão espírita, né? Então, o evangelho do Cristo, né? Então, é tudo que o espiritismo, que Jesus não pregou foi o materialismo, né? E trazendo assim para o meu espírito, Aninha, a gente pode dizer que ainda dá tempo de ser espírita só de final de semana, aquele espírita que só vai, toma o passo e volta para casa, dá tempo ainda de ser esse espírita, ou a gente está num mundo que a gente precisa correr atrás desse tempo aí, que não vai voltar, não é?
Exatamente. Foi justamente o que Sandrinha acabou de falar e o que a irmã se coloca, né? A lei da impermanência, a lei da transformação. Tem um parágrafo que a irmã ela diz o seguinte, ó: muito esforço será pedido para o desenvolvimento dessas qualidades espirituais no coração humano. Então a gente precisa ver o mundo em transformação e ter coragem de fazer esse mergulho interior, né? E de trazer esse ser que, como também ela coloca aqui, é um binômio entre corpo e alma, né? E essa alma, ela tem essa necessidade de viver, de respirar, não é? De sentir o outro, de ver que o outro é importante, assim como também nós somos importantes. Então, assim, é necessário que a superação da rotina materialista não exija que a gente seja escravo deles, né? Como Sandra falou desde o início, vivemos em um país onde quem tem mais poder do que quem é, né? Então, assim, a gente precisa repensar, a gente precisa buscar, né, essa realidade, como você falou, Vivi. O tempo ele está correndo e a gente precisa buscar essa autotransformação, né? E essa reforma íntima que solicita fazer da gente um projeto de vida melhor. E que projeto de vida melhor é esse? Quando a gente busca, né, na lei da espiritualidade, a nossa verdade, porque a gente não só é corpo, a gente é alma. E existe vida além da vida. E a gente precisa se preparar para isso. E a Terra é uma escola, né? A grande escola onde nós estamos aqui para aprendermos. Eu acho interessante que a irmã se chama de projeto de cumplicidade e amor, não é, Sandra? Que projeto é esse? Vivi, eu vou voltar um pouquinho à pergunta anterior, eu posso? Pode, Eu deve. achei, você deu uma cutucada assim na gente, sabe? Quando você disse assim, espírita de final de semana dá para continuar sendo? Nossa, isso é pano para manga, tá bom? Isso. Deu uma cutucada legal. Espírita de final de semana é algo para a gente refletir. Que espírito eu sou? Né? Que transformação eu estou, de fato, trazendo para a minha vida? Porque ser espírita de final de semana é fácil. Eu acho que se enquadra muito bem nesse materialismo. É você mostrar que naquele momento, dentro dos padrões pré-estabelecidos, dia de domingo, às 3 horas, eu estou no GESP. Estou lá para fazer o atendimento às pessoas que chegam, acolher aqueles que chegam, dar assistência àqueles que chegam, sejam espíritos ou encarnados, mas estou ali à disposição, estou trabalhando naquele momento. Ora, e lá fora você não é espírita? E o teu dia a dia? Será que você desenvolve aquilo que você aprende dentro do evangelho e da própria casa espírita? Você pratica essa tua espiritualidade no dia a dia? Porque se você não pratica, você permanece naquela ideia materialista que a irmã se colocou, né? A minha segurança, os meus padrões, os meus limites. E aí eu não consigo expandir aquilo que eu conheci no meu dia a dia, no trabalho, desenvolvendo obras assistenciais que vão além da casa espírita. Porque a casa espírita é só um local. A gente se encontra, que tem um trabalho pré-estabelecido, mas ali é o pontapé inicial para a transformação íntima. Para essa espiritualização que a irmã se chama a atenção. É sair desse materialismo, é sair dessa segurança e desse bem-estar que te aprisiona a um padrão que não te leva a essa espiritualização, a essa reforma íntima. E ela chama a atenção para isso quando ela fala do apego e da posse. Por que me apegar ao dia de domingo, ao dia do sábado, ou algum tipo de trabalho pré-estabelecido, se eu esqueço de dar assistência à minha família? Se eu esqueço de, no momento de necessidade, arregaçar as mangas e dizer, olha, tem um irmão ali passando dificuldade, eu vou lá agora. Eu estou dormindo, estava cansado, mas é agora que ele está precisando. Então, você sai do seu conforto, você sai da sua segurança e você vai ao encontro do outro. Então, a proposta não é ser espírita de fim de semana, não, porque isso não é espiritismo.
Você ser espírita é internalizar o conhecimento para o seu dia a dia. É desenvolver a espiritualidade sempre, né, Vivi? Eu acho interessante, tem uma frase que o pessoal fala assim, às vezes, das redes sociais, né? Fora do Instagram, como é que você está? Aí eu trago ela para o espiritismo, fora da casa espírita, que você foi lá, tomou seu passe, ai, quanta paz. Como é que você está? Porque a gente é espírita 24 horas por dia, todos os dias da semana. Nós deveríamos ser, né? Então a gente precisa acordar, e é o grande convite que a irmã faz neste capítulo, é abrir os olhos, né, para tudo isso, para essas questões, e refletir quantas horas na minha semana ou no meu dia eu estou sendo espírita, que deveria ser 24 horas e todos os dias. Mas quantas horas eu estou sendo o espírita que segue realmente o que Jesus pregou, né? O Evangelho. Porque dizer-se espírita é fácil, mas fazer, né, a sua parte, exercer o que Jesus pregou, aí é que a coisa parece que pega mais um pouco, né? Eu costumo dizer, sabe, Vivi, principalmente quando participava das reuniões, tanto em Salvador, quanto no Rio, quanto aqui, que o nosso grande desafio, tá certo? Seja ele de que bandeira religiosa for, sabe? Independente disso. A irmã se utiliza ela chama de religião íntima, sabe? A religião da atitude, do comprometimento. Que, assim, o grande desafio não é você estar ali, né, com os irmãos, fazendo a prece ali, somente ali, não. O grande desafio é quando você sai dali, né? É no dia a dia, sabe? É como Sandra falou, muitas vezes o nosso grande desafio é dentro da nossa própria família, nas dificuldades, sabe? Em como superar essas dificuldades, sabe? Ou em como compreender que você ainda não chegou no patamar de resolver aquela situação, não é? Então, assim, a religião íntima, a religião da atitude, a religião do seu comprometimento. Muitas vezes, em primeiro lugar, com você mesmo. Porque se você não tem comprometimento com você mesmo, você não tem com o outro, né? Então, é isso também que ela vem nos chamar a atenção, né? Porque cada um de nós temos uma luz, temos uma vida, né? A gente começou brincando com Sandra, ela estava refletindo uma luz, e a gente reflete, de fato, essa luz, né? Mas essa luz, a luz do amor, a luz da esperança, a luz da atitude, a luz da impermanência, a luz da transformação, né? Tudo isso faz parte de um progresso. Eu aprendi com, sabe, Vi, que nós, enquanto irmãos, né, desse mundo que a gente vive, né, que a gente vem aprendendo, que do irmão mais rebelde, né, ao mais obediente, ao mais elevado, um dia contemplará a face do Pai. E eu vejo isso nesse projeto de vida, sabe? Nesse capítulo 3, me trouxe muito, sabe? Essa intenção de um plano futuro de um dia contemplar a face do Pai. Eu acho interessante aqui que ela tem um trecho do capítulo que ela vem falar dessa questão da caridade, né? Fora da caridade, né, não há salvação, né? É a grande passagem aí que todo mundo conhece. E a grande pergunta que eu sinto que a irmã se nos faz é: basta só a caridade? Será que só basta a caridade, né? Eu vou botar aí pano para a manga para reflexão de novo, Sandra, porque o capítulo, ele chama, ele convida a gente a essa reflexão mesmo, né? Muitas pessoas estão envolvidas só em projetos de caridade, né? Cumprindo aí essa máxima aí da fora da caridade, né? Não há salvação, mas só a caridade, será que basta? Eu acredito, Vivi, que quando ela fala, e na verdade que não é nem a irmã que fala fora da caridade, né? Não há salvação. Isso Jesus. É a máxima do espiritismo, na verdade, é a máxima, né? Eu, quando entrei no centro espírita, na primeira instituição espírita que eu cheguei, tinha lá a frase bem grande, estampada, sabe? Fora da caridade, não há salvação. E naquele momento, Vivi, eu entendi
na minha imaturidade do momento, porque eu ainda sou imatura em relação ao que eu estou construindo, mas no momento da imaturidade era me doar para o outro, fazer algo para o outro, seja material ou não. Mas era o momento de doação, sabe? Fora da caridade, não a salvação. Eu nem pensava na salvação, eu pensava apenas na caridade. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que essa caridade não é só com o outro, é conosco também. Né? Esse olhar caridoso conosco, entender que nós temos nossas limitações, nós temos e nós vivemos caminhos e tomamos caminhos que foram equivocados, decisões equivocadas na nossa vida pretérita, e tudo bem. Hoje a gente está aqui para aprender e de forma muito amorosa acolher quem fomos no passado, acolher essa imaturidade do passado e trilharmos um novo caminho para o futuro. Isso também é caridade. Eu entendo como caridade. É uma autocaridade. Então, quando ela fala aí, né, e quando ela nos convida a esse processo de caridade, é não só para com o outro, mas também conosco, né? Porque, Vivi, a gente está no processo de transformação. O tempo todo nós estamos buscando essa transformação. E por mais que eu não busque essa transformação, o próprio momento em que eu estou vivendo me impulsiona a essa transformação. Por mais que eu não queira, parece que até as doenças psicossomáticas me empurram para fazer uma autoanálise sobre o meu comportamento e sobre mim mesma. Isso é lei de impermanência. Vai chegar um momento que eu não vou mais conseguir, por mais que eu queira, eu não vou conseguir ser quem eu era ou quem eu fui há um minuto atrás. Porque a lei natural de impermanência vai dizer assim, olha, nós estamos num processo constante de transformação e você vai ter que se modificar de alguma forma. Essa chamada e esses beliscões o tempo todo estão acontecendo. Por que tanta gente com ansiedade e pânico? Porque, de alguma forma, ela está sentindo uma necessidade de mudança de forma inconsciente e o corpo está lá, colocando para fora, sabe, essa angústia e essa necessidade de transformação, de modificação. Ora, é a lei agindo sobre nós. E a caridade, nesse momento, vem também para acolher esse momento de fragilidade e esse momento de autodescoberta. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente descobre que não foi tão bonzinho assim, não. Que aquilo que a gente encontra em nós mesmos são coisas que muitas vezes nós repudiamos em outras pessoas, mas que no fundo nós carregamos determinadas mazelas, que muitas vezes lá no passado eu apontei fulano A, fulano B, mas que eu estou carregando, isso me dói profundamente. Isso me machuca. E aí eu preciso me acolher, eu preciso me amar, eu preciso entender que eu estou sendo impulsionada a essa mudança. E aí vem esse processo de impermanência que a gente vem falando o tempo todo. Pois é. Meninas, eu acho que nosso tempo aqui, ele não é muito demorado, né? É rapidinho, no instante passa, a gente tem assunto para muito tempo. Mas, assim, o que eu queria partir já para as nossas conclusões, eu queria com você, Aninha, depois a gente passa a palavra para a Sandra, para a gente, de uma forma geral, dizer mais ou menos qual é o grande convite, qual é o resumo aí desse capítulo do projeto de vida, que a irmã se nos está fazendo, né? Esse convite a um projeto de vida, né? Se você puder, comenta aí e quando a Sandra concluir aí, a gente dá os encerramentos aqui do nosso podcast. Para mim, né, o grande convite de Hermance é renovar o meu hábito de vida, né? É perceber o que está à minha volta, mas perceber também o que está dentro de mim, né? É perceber que o ser está além do ter, né? E assim, me basear quando a Hermance ela fala da faculdade de amar, porque nós estamos aqui só, nós estamos aqui a simplicidade, né? De nos percebermos, de perceber a nossa volta, de perceber a luz que somos, não é? A centelha divina que trazemos conosco e fazer essa centelha
brilhar cada vez mais, não é? Há um mergulho interior, não é? Onde nos percebermos e saber que é muito importante estar na Terra e viver aprendendo com o outro, sabe? E aprendendo com e observar, fazer uma análise, será que meu projeto está condizendo, não é, com o que eu vim e, né, fazer essa reflexão, sabe, Vivi? E existe uma força, e que é uma força que é divina, e eu preciso fazer com que essa força, ela cada vez mais, ela tenha vida, para que eu consiga conviver pacificamente com o outro. Pois é, Vivi, a mensagem que é nesse momento é que tudo é transformação e crescimento. A gente está nesse processo de transformação e crescimento, porque a gente não vai retroagir, a gente só vai avançar, a gente só vai crescer, né? E os nossos sofrimentos, os nossos aprendizados diários nos levam a esse crescimento. E a outra mensagem é que nós, nesse momento, na atual circunstância, nós somos corpo e alma. E que a gente faça um planejamento de vida entendendo que nós estamos num momento de passagem, que esse mundo material ao qual estamos vivendo é um mundo necessário para que a gente aprenda na carne algumas lições, mas que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, que a nossa verdadeira existência é estar do lado de lá, é onde a gente vai se encontrar em plenitude. E é essa plenitude que a gente vem buscando, né? É esse aperfeiçoamento diário que a gente vem diariamente buscando, lutando para conseguir. Então, é um esforço necessário, é um esforço fundamental, mas é um esforço recompensador, porque lá na frente, com certeza, a gente vai olhar para trás e vai pensar, meu Deus, eu fui imaturo, mas tudo aquilo que eu vivi foi necessário para que eu fosse ou para que eu seja o que eu sou hoje. Pois é, comprometimento é a palavra, né? Comprometer-se a buscar essa transformação no dia a dia, né? Comprometer-se a ser espírita 24 horas por dia, ser cristão 24 horas por dia, sem se punir por quando não conseguir e enaltecendo quando você der um passo aí de melhora, né? Reconhecendo, não é? Então, assim, nós vamos encerrando, meninas, agradecendo para vocês pela participação. Nosso podcast vai ficar nas principais plataformas, nosso canal do YouTube, o gesp.org, e você aí continue, né, nos acompanhando. Se você gostou, avise aí aos seus amigos, compartilhe a informação, porque nós vamos estar toda semana trazendo um capítulo deste livro, o Reforma Íntima Sem Martírio. Obrigado, Sandra, obrigado, Ana Cláudia, e até o próximo podcast.